você já ouviu falar de Clomid como uma forma de aumentar a testosterona sem precisar o hormônio direto, provavelmente isso te chamou a atenção, porque parece a solução perfeita. Você melhora a energia, libido, disposição e ainda mantém a produção natural do seu corpo. Só que aqui que tá o problema. A maioria dos homens que começa a olhar para isso nem entendeu direito o que está acontecendo no próprio corpo. E aí tenta resolver no medicamento, o que deveria resolver na base. Então hoje eu vou te explicar de forma simples, direta e sem enrolação o que é o Clomid, como ele realmente funciona, quando ele pode fazer sentido e principalmente quando ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque isso aqui não é suplemento, isso mexe diretamente no seu eixo hormonal. E se você usar sem entender, você pode bagunçar mais do que melhorar. Vamos começar do básico. O Clomid, ou citrato de clomifeno, é um modulador seletivo do receptor do estrogênio. Mas esquece esse nome complicado. O que importa é entender o seguinte: ele não aumenta a testosterona diretamente, ele engana o seu cérebro. No seu corpo existe um controle muito fino dos hormônios. O cérebro, através do hipotálamo, está o tempo todo monitorando os níveis hormonais. Quando o estrogênio sobe, o cérebro entende que já tem hormônio suficiente circulando e reduz o estímulo para a produção de testosterona. É como se fosse um termostato. Se está quente, ele desliga. O Clomid entra exatamente nesse ponto. Ele bloqueia a ação do estrogênio no cérebro. Ou seja, o cérebro passa a achar que o estrogênio está baixo. E aí o que acontece? Ele aumenta a liberação de dois hormônios, LH e FSH. E esses dois hormônios estimulam diretamente os testículos a produzirem mais testosterona. Então, diferente da reposição hormonal, onde você coloca a testosterona de fora, aqui você está tentando fazer o seu corpo produzir mais sozinho. E aqui parece perfeito, mas agora vem a parte que quase ninguém te explica. A produção aumenta, mas isso não significa que o resultado na prática vai acompanhar. Porque o hormônio não funciona isolado. Se o seu corpo está em um ambiente ruim, você não aproveita isso direito. Se você dorme mal, se você vive estressado, se não treina com intensidade, se sua alimentação é desorganizada, o aumento de testosterona no exame não se traduz em melhora real. É aqui que muita gente se frustra. O cara faz exame, vê a testosterona subir, mas continua cansado, continua sem energia, continua sem resultado. E aí começa a achar que precisa aumentar a dose, trocar a estratégia, quando na verdade o problema está na base. Agora vamos falar de quando o Clomid pode fazer sentido. Ele pode ser útil em alguns casos específicos, principalmente quando existe uma queda na produção hormonal, mas o eixo ainda responde, ou seja, o corpo ainda tem capacidade de produzir, mas está pouco estimulado. Também é utilizado em alguns casos de fertilidade masculina, porque aumenta LH e FSH. Mas perceba uma coisa importante, isso é uso clínico, isso não é estratégia simples para estética ou performance, e é aí que muita gente erra. Agora vamos falar dos efeitos colaterais, porque isso aqui precisa ser levado muito a sério. O Clomid pode causar alteração de humor, irritabilidade, ansiedade, pode mexer com o seu emocional mais do que você imagina. Em alguns casos, pode gerar sensibilidade visual, visão embaçada, dificuldade de foco. E como ele interfere no estrogênio, pode causar desequilíbrio nesse sistema. E isso impacta diretamente como você se sente, porque testosterona e estrogênio precisam estar equilibrados. Não adianta subir um e bagunçar o outro. Outro ponto importante, nem todo mundo responde igual. Tem gente que responde bem, tem gente que praticamente não sente diferença e tem gente que se sente pior. E isso torna o uso ainda mais delicado, porque não é previsível como um suplemento simples. Agora deixa eu te trazer uma visão que pouca gente fala com clareza. A maioria dos homens que acha que precisa de Clomid, na verdade não precisa de Clomid, precisa ajustar o estilo de vida, dormir melhor, treinar com mais qualidade, comer de forma estratégica, reduzir estresse, porque esses fatores impactam diretamente o seu eixo hormonal. Muito mais do que você imagina. E ignorar isso tentando resolver direto no medicamento é inverter a lógica, é querer construir resultados sem base. E isso não se sustenta. Inclusive, isso aqui é algo que eu vejo muito com os alunos. O cara chega achando que está com testosterona baixa, querendo solução rápida, e quando a gente ajusta o básico, energia volta, disposição melhora, o corpo responde e muitas vezes nem precisa mexer com hormônio. Isso não é coincidência, é fisiologia. Agora pensa comigo de forma simples. Faz sentido mexer no seu eixo hormonal sem antes arrumar o sono, o treino e a alimentação? Não faz. E esse é o ponto que você precisa entender. O Clomid pode ser uma ferramenta? Pode, mas ele não é a solução principal. E definitivamente não é ponto de partida. Agora vamos resumir de forma bem clara para você guardar isso na sua cabeça. O Clomid não é testosterona. Ele estimula o seu corpo a produzir mais, pode funcionar em alguns casos, não resolve estilo de vida ruim,
tem efeitos colaterais e precisa de critério. Tradução direta, não é para sair usando porque viu alguém falando na internet. Agora deixa eu fechar com uma reflexão que talvez você precise ouvir. Você quer depender de estratégia hormonal para se sentir bem ou quer construir um corpo que funciona naturalmente melhor? Porque quando você ajusta o básico, você melhora tudo: energia, hormônio, performance, estética e saúde. Inclusive, é exatamente isso que eu faço com quem entra aqui no time comigo. A gente não começa com solução avançada, a gente começa com o que realmente muda o jogo. E aí sim, se fizer sentido, pensa em estratégias mais refinadas. Agora a decisão é sua, continuar procurando atalhos ou começar a fazer o que realmente funciona. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e me segue aqui, porque aqui eu não vou te vender ilusão. E se você quer ajuda para ajustar isso de forma personalizada, com estratégia e acompanhamento de verdade, o link da minha consultoria está aqui na descrição.